Mateus capítulo 6, verso de número 13. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Queridos e amados irmãos, gostaria de falar nesta noite, claro, rogando as orações da igreja, a fim de que o Senhor nos proporcione uma palavra de sua parte, sobre 3 propriedades de Deus, exalada nas Sagradas Escrituras, e que fica muito claro na oração em que o Senhor instrui os discípulos de uma forma como eles deviam orar. E claro, esta oração vai trazer princípios e verdades absolutas e soberanas em sua palavra. Propriedades essas, pelo qual acabamos de ler no verso de número 13, que eu classificaria como as 3 propriedades de Deus. É claro que Deus ele é dono de todas as coisas, mas essas 3 propriedades seria o reino, poder e glória. A igreja pode repetir após mim: reino, poder e glória. Para ter um reino, é claro, precisa-se de pelo menos 3 coisas elementares. Primeiro, precisa de um terreno, um território. Precisa de gente, de povos, pessoas. E, em último lugar, precisaria de um governo, um líder ou um sistema, claro, como um governo, como um estado, por exemplo, que há o governo, território e pessoas. Este reino, queridos irmãos, que a palavra do Senhor ela vai sempre exalar nas Sagradas Escrituras, mostrando esse domínio e esse reino, do reino dos céus. Jesus ele sempre falou a respeito do reino dos céus, querendo trazer sempre comparações, para que então pudéssemos entender como é o reino dos céus também aqui na terra. No Reino Unido de Israel, quando vamos nas Sagradas Escrituras, nós precisamos compreender que no período monárquico de Israel, Israel pôde experimentar, pelo menos no Reino Unido, que durou cerca de 120 anos, com os 3 primeiros reis. Os irmãos conhecem a história, diz a Bíblia que o povo de Israel via que as outras nações tinham reis, e então eles pedem um rei ao Senhor. E este primeiro rei, diz a Bíblia, que seu nome era Saul, da menor tribo de Israel, que era a tribo de Benjamim. Ali estava um homem, segundo as Sagradas Escrituras, alto, belo, formoso, um homem que tinha umas características físicas para estar ali naquele reinado. E eles então escolhem, claro, Deus consente naquilo. O interessante é que o reinado de Saul não foi muito bem, ele se atrapalhou muito no seu reinado, como os irmãos, claro, conhecem a história e a trajetória desse monarca. Mas foi um monarca que Deus também escolheu. O interessante é que os 3 primeiros reis, na parte unida ainda de Israel, todos eles reinam apenas 40 anos. Saul ele reina 40 anos. Davi, que foi o segundo monarca, ele reina também 40 anos. E o seu filho Salomão reina 40 anos. Davi, sem dúvida alguma, tem um destaque extraordinário sobre os 3 reis, porque Davi ele foi, sem dúvida, o homem escolhido por Deus. É o único homem que a palavra do Senhor vai dizer, Deus dizendo: achei a Davi o meu servo, meu filho, o homem segundo o meu coração. Sem dúvida, Davi foi um dos homens que mais amou a Deus. Davi amava muito ao Senhor. Os salmos de Davi, eles são tão conhecidos, mas tão conhecidos que até nas partes externas de Israel existe as homenagens aos salmos de Davi. Davi, que foi ungido pelo menos 3 vezes, ele é ungido primeiro por Salomão. Quando Salomão entra em sua casa, na casa de Jessé, seu pai, ele não está, mas de repente ele chega, mandado do profeta. Ele é ungido em Hebrom. E por último, quando ele é aclamado rei, ele é ungido para reinar em todo Israel. No terceiro rei, que foi o rei Salomão, que é o seu filho, a palavra, o nome Salomão, ela tem a mesma raiz de Shalom. Nunca houve tanta paz em Israel quanto o tempo que Salomão ele pôde estar à frente no reinado. Salomão, claro, ele tem 2 momentos, como a igreja conhece: o momento da sua glória, onde ele pôde governar segundo a vontade de Deus, mas há um momento que ele cai, há um momento que ele perde a sua glória,
Mas Israel pôde experimentar muita paz no reinado de Salomão, porque ele tinha uma facilidade de negociar. Salomão, ele pôde trazer para Israel muitas riquezas, através de muitas sociedades que ele fazia. Observe que até no templo ele faz alianças. Salomão, ele trouxe para Israel muita prosperidade. Mas em todas as coisas ele glorificava a Deus. Até nos utensílios do templo havia a inscrição: temei ao Senhor. Quando ele estava assim, tudo estava caminhando bem, mas de repente ele perde essa glória e desagrada ao Senhor. Depois do reino de Salomão, as Sagradas Escrituras dirá que Israel ele é dividido. Dividido, isso entra em cena então duas casas, como nas entrelinhas bíblicas poderíamos dizer, que é o chamado Reino Norte e o Reino Sul. No Reino Norte de Israel tinha uma vantagem: estava ali o seu filho, o filho de Salomão, por nome de Jeroboão. A vantagem que tinha era que tinha as 10 tribos estavam lá. No Reino Sul, que era chamado Reino de Judá, talvez por isso os judeus ficam conhecidos como judeus, estavam ali apenas 2 tribos, que era a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. A diferença é que no Reino Sul teve algo que o Reino Norte jamais podia ter. O que era? O templo do Senhor, que estava na parte sul, o culto legal ao Senhor e os sacerdotes, que todos estavam na parte sul, de maneira que quem estava no norte tinha que descer. E isso os reis, como Onri, que foi o pai de Acabe, ele começa a proibir para que os filhos de Israel não descessem. Coloca um bezerro de ouro e faz com que todo o povo de Israel começasse a pecar. Capital política do Reino Norte era Samaria, onde as leis saíam, e ali ele fez esse tipo de idolatria, fazendo com que o povo pecasse contra o Senhor. O interessante, queridos irmãos, é que no Reino Norte, nós precisamos compreender isso na Bíblia, porque ela vai falar dessas 2 casas. No Reino Norte, houve pelo menos 9 famílias que puderam reinar. Essas famílias são chamadas também de dinastia. Quando não tinha mais um rei, naquela família levantava-se um novo rei, era chamado de nova dinastia. No Reino Norte, houve pelo menos 19 reis. Em um espaço de 220 anos. Entrava uma dinastia, saía outra. Em 9 famílias, 19 reis, 220 anos. No Reino Sul foi um tempo um pouco maior. Houve um período de mais ou menos 350 anos. E houve pelo menos 20 reis na parte sul de Israel. Só que tinha um detalhe extraordinário. Um detalhe que estava à mão de Deus. Por quê? Deus tinha dito a Davi que o trono não sairia de sua casa, o trono ficaria com o seu filho. Por quê? No Reino Sul, apesar de 350 anos, 20 reis, mas todos que reinaram só eram de sangue de Davi, da linhagem de Davi. É Deus dizendo: eu sou fiel, Davi, para cumprir aquilo que eu falo. Quando Deus disse: teu trono jamais terá fim. Todos os reis que passaram na parte de Judá, todos eram de sangue de Davi, aleluia. E o interessante é que isso mostra a fidelidade de Deus, porque em Jeremias capítulo 33, versículo 17, o Senhor ele vai dizer na sua palavra: porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. No livro dos Salmos 132, versículo 11, olha que Deus fala a respeito desse trono. O Senhor jurou a Davi com verdade, e não se desviará dela, do fruto do teu ventre, porém sobre o teu trono. É claro que quando Deus diz isso a Davi, Deus não está pensando em Salomão, nem Reoboão, Jeroboão. Poderíamos falar de vários reis, porque passaram muitos. Se somarmos os dois, daríamos um total de 39 reis. Poderíamos falar de vários e vários reis, uns que agradaram ao Senhor e outros que desagradaram. Mas quando Deus está falando a Davi, que o trono dele jamais teria fim, está falando que um que nasceria da semente da mulher, que iria reinar, sentar, governar, comandar, e seria da mesma linhagem dele, que ele é Jesus, leão da tribo de Judá, que era a mesma tribo de Davi. É Deus dizendo: teu trono jamais terá fim. E Lucas vai dizer isso no capítulo 1, versículo 32. Este será grande
e será chamado Filho do Altíssimo, e o seu Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. Diga comigo, e o seu reinado, mais forte, o seu reinado não terá fim. Três classes importantes no Antigo Testamento eram ungidos. Um deles era os reis. Sacerdotes eram ungidos, homens que eram separados para uma determinada função, trabalho específico. Ao separar, tinha que ungir. O rei também tinha que passar pela unção. Essa unção fazia com que ele tivesse uma autoridade, porque a unção traria autoridade. Ao rei, ele recebe essa unção. E essa unção, o interessante é que todos os reis eram ungidos. E essa unção vinha com azeite. Só que este rei, que é eterno e o seu trono não tem fim, a Bíblia vai dizer que ele foi ungido, mas não com azeite, como os demais. O Senhor vai dizer assim: o Espírito do Senhor está, pois ele me ungiu. Aleluia. A unção que estava com o Senhor não era só o azeite físico que caíra, como os reis que acontecia no Antigo Testamento, mas era a unção do próprio Espírito de Deus, dizendo: este é o rei. Aleluia, o rei. Você pode glorificar esse rei nesta noite. O interessante é que todos os reis precisavam de uma coisa. Meu pai tinha que ser rei, eu sendo um príncipe, para no futuro ser um rei. Só que Jesus, ele é diferente de todos. Por quê? A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 2, que os magos vêm do Oriente. Heródoto o grego vai dizer que eles eram reis da Pérsia. E segundo Heródoto grego, eles andam 1.800 quilômetros, a estrela guiava, e eles diziam assim: nós vamos até lá para adorar o quê? Aquele que já é nascido rei. Levante a sua mão para adorar a este rei. E Paulo vai dizer que ele é rei dos reis. Timóteo 6,15, Senhor dos senhores. Aleluia, glória a Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 16, na sua veste e na sua coxa escrito está: Rei dos reis. Diga comigo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quando um cavaleiro ganhava as batalhas, isso na Grécia Antiga, ele saía com o seu cavalo e na sua coxa vinha a inscrição: vitorioso na guerra. Era como se ele estivesse sobressaindo aos exércitos que estavam gradeando ali. E então ele saía com a inscrição: vitorioso. Só que Jesus é diferente, ele não leva só o vitorioso. Está escrito: Rei dos reis em sua coxa, Senhor dos senhores. E no livro dos Salmos, de número 24, vai dizer que este rei estará acima de todos, porque dirá: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quem é este rei? Abra-se os portais, que aí vem o rei. Que rei é esse? É o Rei da glória, Senhor dos exércitos, poderoso na peleja. Ele é muito mais do que rei. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é Rei da glória. Os judeus colocaram assim: Rei dos judeus. Foi essa a acusação, mas falharam. Jesus é muito mais do que Rei dos judeus. Ele é Rei na Ásia, é Rei na África, é Rei na América, é Rei na Europa, é Rei em cima, é Rei embaixo. Enquanto estamos aqui, os anjos estão dizendo: Santo, Santo, Santo é este Rei. O mundo vegetal obedece a esse Rei. O mundo animal, o animal só faz alguma coisa se ele permitir. Até no mundo aquático, é ele que domina o globo terra na palma de suas mãos. É como uma gota d'água perante este rei. Ele manda em cima, manda embaixo e até no inferno. Todos se curvam perante este rei. Aleluia. O cetro está em suas mãos. Daniel capítulo 7, versículo de número 14 dirá: e foi-lhe dado o domínio, honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno. Diga comigo, que não passará. Diga bem forte: e o seu reino, o único, que não será destruído. Observe que quantas nações não já saíram do mapa. Quantas nações fortes como a Babilônia saíram do mapa, apesar de toda a estrutura que tinha.
mas ao reino de Deus, ao reino daquele que está acima de todas as coisas. Pode vir o exército que for, mas nunca vai destruir este reino. Sabe por quê? Porque ele está assentado no trono. Quem está assentado no trono é o que dá a última palavra, é o que faz, é o que resolve, é ele que tira, é ele que põe, é ele quem chama, é ele que abençoa, é ele que multiplica, é ele que frutifica, é ele quem dá a ordem, é ele que executa, é ele quem faz todas as coisas. Oh glória! Quem está aí, irmãos, como um rei assentado, é o que fala e todos o obedecem a este rei. Você pode adorar e glorificar ao nome dele. Diga comigo, e o poder? A segunda propriedade é o poder. Este rei e este reino vem acompanhado com o seu poder. Poder significa força, capacidade, autoridade. Este poder que no grego, no original, significa dunamis ou dinamis. Está falando de uma autoridade, de uma força que viria. O Senhor, ele vai se apresentar a Abraão em Gênesis e vai dizer assim: eu sou o Deus todo-poderoso. Ele não tem uma parte poderosa. Por mais que alguém tenha poder em qualquer área de nossas vidas aí fora, sempre será um poder limitado. Ele não pode ir mais adiante. Deus, ele sempre coloca limite nas coisas. Mas ao seu poder é diferente, porque ele não tem um poder, ele tem todo o poder. Ele se apresenta a Abraão e diz assim: eu sou o Deus todo-poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E vai dizer a Abraão: tu terás um filho, Abraão. Oxe, como é que pode isso? 99 anos de idade, tudo já passou, minha esposa já de idade, isso não pode acontecer. Só que o Deus Todo-Poderoso, a esse que nós servimos, ele manda até na madre da mulher. Manda ou não manda? Quando ele quer, ele faz. A esse tempo tu terás um filho. E Sara até ri. Mas quando o Deus Todo-Poderoso, ele está no negócio, está Sara com o bebê na mão assim, ó, carregando. Aleluia. Só porque tu risse, Sara, o nome dele vai ser Isaac, visto que significa riso, para que tu entendas que eu tenho todo o... Aleluia, glória a Deus. Jesus vai dizer aos discípulos em Mateus capítulo 28, versículo de número 18, quando então ele já ressuscitado, ele se apresenta aos discípulos, e os discípulos com medo, perplexos, querendo saber como seria agora o ministério. Uma coisa era Jesus estar acompanhando eles, outra coisa é Jesus sem estar agora, fisicamente falando. E os discípulos queriam saber. E Jesus vai se apresentar para eles, manda eles ir para um monte, alguns duvidam, mas outros o adoram. E o Senhor vai dizer assim para eles: eis que é me dado todo o no céu e na terra. É como se ele estivesse querendo acalmar os discípulos. Calma, rapaz, eu vou estar convosco. Como vai ser isso? Eu sou o Todo-Poderoso. Todo poder é me dado no céu e na terra. Estarei convosco todos os... Mas como se o Senhor será assunto aos céus daqui a um pouco? Eu vou mandar o Consolador para que você saiba que eu tenho todo o poder. E como vai ser isso? Observe, queridos irmãos, que na vida ministerial de Jesus, ele respeitava as leis da física. É claro que teve uma hora que ele anda sobre as águas, ele entra por uma porta. Mas observe que quando ele estava em uma cidade, ele ficava naquela cidade. Você não vai encontrar na Bíblia Jesus em duas cidades ao mesmo tempo. Não. Quando ele estava em Cafarnaum, ele estava lá. Quando ele ia para a Galileia, ele se deslocava para lá. Mas ao Consolador, a esse que tem todo o poder no céu e na terra, ele vai dizer assim: eu vou estar para sempre com vocês. E como vai ser isso? Eu vou mandar o Yeruá, que é o vento. A palavra espírito e vento é a mesma coisa. O que é isso? Enquanto estamos aqui pelo Espírito Santo, Jesus está aqui entre nós. Está ou não está? Só que quem está lá na encruzilhada agora, no templo da encruzilhada, Jesus está lá ou não está? Lá em São Lourenço, ele está ou não está? Lá onde o pastor está na Argentina, ele está ou não está? Jeremias 23, 23, ele é Deus de perto e Deus de longe. Eu sou Deus todo-poderoso, todo poder é me dado. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu vou estar. Você está dirigindo um carro, ele está. Você está na Rede Brasil, ele está. Passa debaixo de um pé de manga, ele está. Está lavando um prato, ele está. Está com seu marido lá, quando você dorme, ele está. Na corda, ele está. Ele está com a gente 24 horas como um vento. Aleluia. Diga comigo: todo o poder está nas mãos de Jesus. Aleluia. Apocalipse 13, 17. O que diz santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém
Quando esse Deus Todo-Poderoso, ele resolve fechar o negócio, irmão, vai ficar difícil, viu? Você vai bater na direita, na esquerda, não vai encontrar nada, porque quem tem a chave é Ele. Ele tem a chave que abre. Só que temos notícias boas, Ele não só fecha, Ele também abre. Você pode dizer para seu irmão, te prepara, porque Ele vai abrir portas. Portas fechadas, diga para ele, portas fechadas. Aí vem um Todo-Poderoso para abrir, porque Ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Tendo pouca força, aguardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Vou fazer dos que da sinagoga dizem ser e não são. Se proste e saiba que eu te amo. Se prepare que Ele vai abrir a porta. Alguém vai saber que Ele é Deus. Ele vai mostrar a alguém que é na sua vida. E a porta vai se abrir, porque Ele tem a chave. Ele tem a chave. Ele tem a chave que abre. Ele tem a chave e vai abrir. Aleluia. Pela fé, ouça esse barulho da chave. Ele vai abrir, você vai agradecer. Levante a sua mão para glorificar ao Senhor. Enquanto você glorifique agradecendo por portas abertas. Ele tem a chave de Davi. Todo poder é lhe dado. Diga comigo, no céu e na terra. Olha o que o centurião disse a ele, Mateus capítulo de número 8, versículo de número 5. O centurião chega ao Eterno e diz assim: Senhor, meu servo, meu criado, um homem que tinha uma guarda de 100 homens, por isso que era o centurião. Meu criado está muito enfermo, olha a enfermidade, paralítico e atormentado. Aí o Senhor responde para ele: eu irei e darei saúde. Eu vou lá, vou dar saúde a ele. Aleluia. O centurião vai dizer: não, Senhor, calma lá. Eu sou um homem também de autoridade, sou um homem de poder. Eu digo a um desses meus servos, ele está querendo dizer isso, vai e ele, digo a ele, vem e ele diz somente uma. A Bíblia diz que Jesus fica maravilhado. Uma coisa é a gente se maravilhar com Jesus, outra coisa é Jesus ficar maravilhado com a gente. Ele olhar para você e dizer: oxente, eu estou me alegrando dos teus passos, estou me alegrando da tua canção, estou me alegrando da tua devoção. Ele fica maravilhado com você. Viste o meu servo Jó, olha ele maravilhado com Jó. Aleluia, glória a Deus. E diz a Bíblia que quando o centurião vai, o homem, irmãos, atormentado, sem poder andar, de repente a saúde chega lá só com a palavra do Eterno, dizendo: como creste, assim será. E a palavra saiu de lá e chegou na casa do centurião, e o homem levantou e glorificou ao Senhor. Você crê que você estar aqui, Jesus pode visitar alguém lá do outro lado? Você crê que você está aqui, Ele pode ir encontrar alguém que está lá detido, quem sabe no hospital, numa cama, e a saúde chegar lá sem precisar de muita coisa? Você crê nisso? Você crê mesmo nisso? Então abra a boca para glorificar. Por quê? Porque Ele tem todo o poder. Basta só uma palavra e o teu criado já está com saúde. Eita, cala sore becantore banás. Aleluia. A esse que tem todo o poder, às vezes dormiu também. Diz o texto sagrado que uma tempestade se levanta e Jesus estava dormindo. Aleluia. Quantas vezes a gente quer Jesus, né? Aquela coisa, vem logo Jesus, vem, e às vezes ele fica dormindo, esperando o tempo dele chegar, porque o tempo é dele, não é nosso. Ele na popa do barco a dormir, de repente, homens de pouca fé. Ele se levanta: vento, aquieta-te. Oh glória. Mar, te aquieta. Aleluia. Olha que coisa, olha os discípulos. Que homem é este, que até vento e mar lhe... Que homem é esse? A igreja sabe o nome dele. Diga comigo, levanta a mão e diga: Jesus. Diga de novo: Jesus. Ele acalma a tempestade, Ele acalma ainda mais, chama as estrelas pelo seu nome. Leão, quando entra profeta na cova, leão tem que dormir. Menino derrota gigante, entra na fornalha de fogo e sai sem cheiro de fumaça. Esse é teu Deus, esse é o teu Deus. Todo poder é lhe dado no céu e na terra. A outra propriedade seria a sua glória. Diga comigo: sua glória. O hebraico significa kavod, ou a palavra hebraica kavod para glória. Significa riqueza, raiz.
significa também a beleza. O interessante é que a palavra kavod no hebraico também tem a expressão de kave, que significa peso. Veja que os irmãos vão encontrar muito isso na Bíblia, é o peso da tua glória, porque na raiz kavod, de glória, tem também uma expressão que dá para peso. O interessante, queridos irmãos, é que a glória representa ou simboliza a beleza do Senhor. Quando os querubins estavam na tampa do propiciatório, a Bíblia vai dizer que estava a glória do Senhor, em formato de ouro. É a beleza, é a glória. Salmo de número 19 vai dizer assim: os céus proclamam a glória e o firmamento anuncia a obra. Não precisa muita coisa não, só é ir aí fora e a gente vê a glória de Deus assim, ó, é ou não é? O sol, as estrelas, a lua, a rotação da terra, as águas, eita, aí você vai fora e fica abismado com a glória de Deus. Você já parou para pensar na obediência que os astros têm um para com o outro, a distância do sol para com a lua, a rotação exata que a terra dá para nos dar esse oxigênio que a gente respira? Sabe o que é isso? Os céus proclamam a glória, eles obedecem à voz daquele que tem toda a glória. Eita, aleluia. Interessante, queridos irmãos, é que a mãe de Sansão viu a sua glória através de um anjo que lhe apareceu, e ela chamou de Terribilíssima. Quando aquele anjo dar aquela mensagem, ela se expressa com a glória de Deus, dizendo que é terrível e belíssima. A glória de Deus, ela é terrível e ela é bonita, belíssima. Moisés diz o texto sagrado que ele roga a Deus para que mostrasse a sua glória. Tanta intimidade que eu tenho com Ele, eu quero ver a sua glória, eu quero ver a sua face, eu quero olhar em teus olhos. Epa, calma, Moisés, ninguém pode me ver assim, eu vou te passar por aqui, tu vais ficar assim numa penha, numa rocha, e eu vou botar a minha mão, a minha bondade vai passar por você. Aleluia, glória a Deus. Só que a glória do Senhor está aqui entre nós nesta noite. A glória aqui também significa a presença do Senhor está aqui entre nós. Esta glória que é a sua majestade. João capítulo de número 1, versículo 14. João vai dizer: e o verbo se fez carne. Olha a palavra de João para o verbo. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Capítulo 1, versículo de número 1. No princípio era o verbo. A palavra princípio é a mesma de Gênesis capítulo 1, quando Deus diz no princípio. Olha a glória do Senhor. A palavra princípio nas letras hebraicas está incluso, sabe o que é ali? Cruz e serviço. Dentro das letras da palavra princípio. É a mesma que João usa. Só que João está querendo dizer, Jesus, ele é antes ainda do que a criação. Quando João vai dizer assim, no princípio era o verbo, que é a palavra, e o verbo estava com Deus e era Deus, ele está querendo dizer, antes de Deus criar, porque Deus pensou antes de fazer. Ninguém faz nada sem antes pensar. É João dizendo, antes ainda, no princípio, antes da criação, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era, e esse verbo se fez carne. Aleluia. Diga comigo, e habitou entre nós. Ele andou entre nós, curando os enfermos, olha a glória de Deus, levantando os caídos, expulsando os demônios, aleluia. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, como irmãos, cheio de graça e de verdade. Você está vendo a glória de Deus nesta noite? Que glória de Deus é essa? Olha o que a glória de Deus faz. Ele pega alguém que não tem condição nenhuma, que não tem jeito para nada, alguém que está no lamaçal do pecado, ele dá um banho com o seu sangue, purifica com a água da palavra. Aí o cidadão anda agora de cabeça erguida, de terno e gravata com a Bíblia. Aí a sociedade fica sem entender. Sabe o que é isso? É a glória de Deus que se manifestou para ele. Ele tira todo o traje sujo que não prestava, coloca uma roupa nova e diz, agora você anda com a minha glória. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. João capítulo de número 14. A palavra do Senhor nos diz assim, capítulo 14, versículo de número 8. Filipe diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta.
O Senhor nos ensinou muita coisa. Eu só quero uma coisa agora. Eu só quero que o Senhor mostre e aí vai bastar, não vai ter mais. Eu só quero uma coisa, que o Senhor nos mostre o Pai. Olha o pedido de Filipe. Capítulo 14, versículo de número 9. E disse-lhe Jesus: eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Diga comigo, quem me vê a mim, vê o Pai. A glória dele era tão grande que quem via Jesus, ele está querendo dizer, você está vendo o Pai. Glória a Deus. Aquela glória que descia lá no tabernáculo, lá no deserto, lá no templo, é essa glória que vocês estão vendo aqui caminhando com vocês. Vocês estão me vendo, está vendo o Pai. Ninguém pode chegar no Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Quem vê a mim, vê o Pai. E você crê que quem olha para você vê a glória de Deus também em você? Quem olha para você vê a glória do Senhor que vai nascendo sobre nós, porque Paulo vai dizer que nós somos da luz, que se refere à glória. Aonde a luz chega, as trevas têm que bater em retirada, porque chegou a luz. A luz representa o brilho, representa a glória, representa a beleza, representa a transformação, representa a exaltação, representa um novo caminho, representa uma nova mensagem, representa uma nova visão. É a glória de Deus. Fundo musical, servo de Deus, que eu encerro agora. Esta glória, irmãos, ela tem um peso. Esta glória, ela tem um poder e um domínio. Todos os reis, por mais força que tinham, todos os reis, por mais domínio que tinham, eles não tinham a glória. Jesus é diferente. Ele tem um reino, ele tem um poder, ele tem a glória. E olha aqui como João vai ver ele em sua glória. Apocalipse, capítulo de número 1. João vai ver ele assim em sua glória e vai dizer assim: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida. Veste comprida era só para os reis. Os camponeses, pessoas comuns, não vestiam uma veste comprida, segundo a tradição judaica. Aos reis, sacerdotes, vestes compridas. E olha como ele está em sua glória, com o seu corpo glorioso e transformado. Aleluia. E os seus pés cingido pelo peito com um cinto de ouro. Capítulo 1, versículo de número 13. Versículo 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca. Glória a Deus. E os seus olhos não está mais inchado, não está mais vermelho de tanto apanhar dos romanos, não. Como ele está? Ele está diferente, está como chamas de fogo. Olha a presença da glória que está nele. Aleluia, glória a Deus. E ele tinha o que, irmãos? Na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto como um sol. Você aguenta olhar para o sol? Não. Moisés, ele recebeu a glória e teve que colocar um véu pelo rosto dele que brilhava. Ele tinha que pôr um véu, mas a glória dele é tão extraordinária que não era uma luzinha, algo que um véu podia cobrir, não. Seu rosto é como um sol. Você está pronto? Você vai ver ele na sua glória. Você vai ver Jesus como ele é. Como, irmãos, a gente vai ver as marcas ainda, vai, porque ele paga o preço eterno. É o único, porque quem morreu em Cristo, se morreu sem cabeça, vai estar de cabeça. Se morreu sem pé, vai estar com pé. Se morreu sem braço, vai estar com pé. Vai estar com braço, só que ele é diferente. Ele ainda leva as marcas. É o preço que ele pagou para que pudéssemos estar lá. E dizer assim, toca aqui, veja. É o peso da sua glória. Quando a gente vê, vai ver o preço que ele pagou para ter a glória dele. Que mais, João, que tu estás a ver? E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas. Diga comigo, eu sou o primeiro e último. Oh, glória a Deus. Fui morto,
mas estou vivo. Sabe por quê? Porque todos os reis passaram, morreram, vieram outro, morreu, veio outro, morreu, outro rei. Mas esse rei que estamos a falar, aleluia, ele foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou e está aqui entre nós, e possamos sim sentir a sua presença. Levante a sua mão para glorificar esse rei que manda, que era, que é, princípio, meio, fim, único Deus, verdadeiro, absoluto, soberano. Todos passaram, mas ele vive eternamente.